Quantas Copas do Mundo você cobriu? Eu cobri duas Copas do Mundo, a Copa de 2006 na Alemanha e de 2010 na África do Sul. Qual a preparação necessária para se trabalhar em uma Copa do Mundo? Bem, são vários tipos de preparação que você tem que ter, depende muito do veículo e da condição que você tem nessa cobertura. No nosso caso, que a gente faz uma cobertura convergente, né, com vários veículos dos diários associados, rádio, jornal, internet e televisão, tem que haver uma preparação grande, uma boa distribuição dos trabalhos, né, de toda a equipe que vai cobrir. Evidentemente, tem que ter uma logística muito bem feita de campo anterior, que é de reserva de hotéis, reserva de automóvel, você saber exatamente o que pode acontecer do início até o final, prevendo uma ida da seleção brasileira até a final, para que você não seja surpreendido com falta de hotel, falta de condições de transmissão, enfim. Então, a preparação tem que ser muito profunda, muito delicada. Da primeira Copa do Mundo que você cobriu até a última, quais foram as grandes diferenças na estrutura para a imprensa? Bem, houve certamente avanço tecnológico, isso é num segundo que a gente está conversando aqui, tem novos aparelhos, novas ferramentas sendo experimentadas, acontecendo. Evidentemente, de 2006 para 2010, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Mas houve uma dificuldade sentida por nós em relação à estrutura da África do Sul, em relação à Alemanha. Né? Mas a gente pôde ver em relação ao que a gente trabalhava no Brasil, muitas surpresas. A gente ficava assim de queixo caído com algumas técnicas, com alguns equipamentos, né, na Alemanha, e tudo funcionava. Parava o carro na rua, numa avenida qualquer de Munique, você conseguia transmitir imagens, áudio e tudo mais para nossa emissora aqui em Minas Gerais. Ao passo que na África do Sul, com todo o avanço tecnológico, a dificuldade de rede, a dificuldade estrutural eram muito grandes, mas evidentemente a tecnologia vai avançando. A gente prevê que para a Copa de 2014 no Brasil, novos equipamentos, novas ferramentas vão ser usadas e permitindo aí transmissões sensacionais para o mundo inteiro, né? Você cobriu essas duas Copas pela TV Alterosa, que não possuía direitos de transmissões. A maior dificuldade é assim uma tentativa de cercear o trabalho do jornalista? Não há dúvida que a dificuldade é muito grande. A gente foi, como se diz, na raça, né, para trazer para o público mineiro, para o público do Alterosa Esporte, as informações com a nossa visão, com o nosso jeito de fazer, e repercutindo, obviamente, sempre a presença de mineiros na Alemanha, a presença de mineiros na seleção brasileira que disputou o Mundial da Alemanha em 2006, enfim. Tudo isso a gente conseguiu fazer com muita profundidade. A cobertura dos treinamentos da seleção brasileira até o momento em que entraram no território alemão, que entraram na chamada área FIFA, que já era período de Copa do Mundo, até então a gente conseguia todos os acessos. Depois disso, só os credenciados, que são os detentores de direitos de transmissão, que não é o caso da TV Alterosa. Então, obviamente, o nosso acesso a treinamentos fechados era nenhum, o nosso acesso a coletivas era nenhum, a não ser quando a CBF fazia por conta própria a abertura de algumas janelas para entrar, selecionava um outro jogador que ia até o cercadinho dos não detentores de direitos, onde ficavam ali tentando a sorte de algum jogador passar e fazer uma entrevista. Então, realmente, as dificuldades são muito grandes. Não há que se brigar contra isso, falar que isso é contra a lei, aquilo, porque é a regra do jogo. A FIFA estabelece um valor para quem quer transmitir, esse valor é coberto por uma emissora X, ela tem os direitos, e obviamente quem não tem passa a ser um concorrente que ela não interessa a ela que libere essas imagens, esses acessos aos treinamentos, às entrevistas. Então, a gente tem que fazer a famosa periferia do evento, né, cobrindo tudo que está em volta. Né? Na África do Sul aconteceu da mesma forma, só que com uma diferença em relação ao que era a minha cobertura, que parece que vai ser uma questão sua adiante, né, que como era a cobertura especificamente.
Mas a diferença foi que fomos credenciados pelo jornal, então como repórter do jornal Estado de Minas, eu tinha esses acessos. Eu não tinha como repórter da TV Alterosa, ou seja, entrar com equipamento. A próxima Copa do Mundo será no Brasil. Qual a sua expectativa em relação ao trabalho da imprensa? Bem, da Copa do Mundo no Brasil, eu acho que vai ser muito diferente do que foi a Copa do Mundo na Alemanha, que eu presenciei, na qual eu trabalhei, por causa de hábitos, costumes, uma série de questões de organização e tudo mais. Ela pode se aproximar da África do Sul, porque, sendo bastante sincero, o nosso nível de organização está muito aquém do ideal, está muito aquém do que é praticado hoje na Europa. Então, o trabalho da imprensa, obviamente nessas questões, esses acessos que são determinados pela FIFA, vai ser a mesma coisa, ou seja, quem não tem direito de entrar não vai entrar mesmo, não vai funcionar o jeitinho brasileiro, porque a fiscalização da FIFA é bastante intensa. Mas vai ser uma loucura, no bom sentido, porque o brasileiro adora futebol, adora uma Copa do Mundo. Então, todos os blogueiros, tuiteiros de plantão vão poder ter um material extenso, né? Afora os veículos tradicionais de comunicação. Então, eu acho que vai ser, certamente, a Copa do Mundo mais bem coberta no sentido jornalístico de todas, não tenha dúvida. Até pelo uso de novas mídias e ferramentas também, né? Claro, claro. O Brasil é um país do futebol, o país que tem mais títulos mundiais. As pessoas querem ver o Brasil, a seleção brasileira, disputando títulos, sendo conquistado. Até europeus, asiáticos, orientais, eles gostam do futebol brasileiro. É essa a boa imagem do futebol brasileiro jogado, não a organização, que a gente checa no mundo todo. Então, com certeza, vai haver um interesse muito grande de transmitir essa Copa do Mundo para o resto do país. Então, as novas tecnologias, as novas mídias vão funcionar de forma fantástica.